Saiu uma matéria dos bastidores da mudança do contrato do Suárez no Grêmio. E o que essa novela pode gerar de aprendizado para nós torcedores? Olha, gente, já resumindo a minha opinião aqui de largada, eu acho que essa história do Suárez, da aposentadoria e afins ali, ela pode ter servido para deixar o torcedor do Grêmio menos ingênuo, menos quinta série, menos passional, não é no passional no sentido do futebol, mas no sentido da relação com a imprensa, né? E eu sou um cara que há muito tempo bato na imprensa, né? Tenho possivelmente alguns desafetos jornalistas e tal, porque bato no sentido de criticar, né? Que é exatamente a mesma coisa que eles fazem com os jogadores, com os treinadores, né? Tipo, eu avalio o trabalho deles. Que é basicamente o trabalho deles fazer o mesmo, né? Mas às vezes o ego não permite, às vezes também a crítica pode ser mais contundente. Então, assim, eu desde sempre eu bato nessa tecla, eu condeno algumas matérias, critico jornalistas. Então, isso é do jogo e ninguém aqui está dizendo que isso tem que acabar. Só que, assim, a gente tem que entender também que às vezes jogadores talvez também, mas principalmente treinadores e dirigentes, às vezes usam esse atalho do nós contra eles para se esconder atrás das suas incompetências, né? Jogam umas iscas assim para a galera comprar contra a imprensa e criar aquele famoso matar o mensageiro, sabe? Cara, às vezes a notícia não é boa, mas não tem que matar o mensageiro por conta disso, ele tá só transmitindo, né? E é difícil a gente achar esse equilíbrio, porque tem um pequeno detalhe, né, que tá na Constituição, que é tipo assim, o jornalista tem o direito de preservar a fonte, né? E é uma questão até meio óbvia, né? Uma questão de como funciona o game, né? Que tu vai revelar tua fonte, tu tá expondo a fonte, na próxima o cara já não te conta, aí secou a fonte, né? Ou causa alguma briga interna dentro do clube, porque se descobrem quem foi que falou alguma coisa, pode dar algum problema. Então, essa premissa óbvia de preservar a fonte, ela é importante, mas ela também abre uma margem para daqui a pouco a gente questionar, tá, mas de onde veio essa notícia? Será que esse cara não tá inventando da cabeça dele? Né? Será que esse jornalista aqui não tá inventando para ganhar clique ou para gerar crise no Grêmio, porque ele é colorado, ou por sei lá qual motivo? Então essa equação é difícil de fechar redondinha, porque sempre vai ter essa lacuna aberta da fonte preservada, e aí fica ali a cara do jornalista para ser dada a tapa, né? Para notícia do bem ou do mal, né? Notícias boa ou ruim, melhor dizendo. E então eu sei disso, é um assunto recorrente, volta e meia se pega, vou correndo atrás desse rabo aqui. Mas eu acho que o caso Suárez traz uma maturidade no sentido de que a gente não pode ser tão bobão assim, nós, eu digo torcedores, né, de tipo, tudo que algum dirigente ou treinador ou alguma pessoa ligada ao Grêmio, ao clube, fala contra alguém da imprensa, nós automaticamente vamos comprar a narrativa do gremista em questão, porque nós somos gremistas também, então eles querem prejudicar o Grêmio, então nós somos defensores do Grêmio, então vamos... Cara, calma. Tem muitas camadas, tem muitas nuances, eu vou dizer para vocês. Desde 1903, talvez se a gente contar jornalistas versus dirigentes, quem mais prejudicou o Grêmio, eu acho que é páreo duro, cara. Né? Principalmente em termos de responsabilidade dos seus cargos, né? Porque às vezes tem dirigente ou treinador ou sei lá quem, conselheiro, até alguns mais ligados à gestão e tal, que às vezes eles soltam informações que prejudicam o clube, né? E a culpa não é do jornalista que está divulgando, a culpa é de quem deu esse insumo pro jornalista. Um exemplo clássico: o Grêmio está negociando com o fulano de tal. Às vezes a alta cúpula da direção, ali, o departamento de futebol, eles ficam irados. Putz, como é que descobriram isso, sabe? Porque daí o que acontece? Era um cara que estava lá
jogando sei lá, na Ucrânia, num clube que ninguém lembrava do cara, o cara é bom de bola, ainda é jovem, o Grêmio lembrou, achou ali no CDD e não sei o quê, e daqui a pouco o Grêmio lembra do cara e daqui a pouco tem leilão, né? Tipo, aí sai a notícia, Grêmio está atrás do fulano, daqui a pouco o Corinthians fala, bah, tá aí o fulano é uma boa, daí abre leilão, aí o Grêmio perde a chance, e quem divulgou isso às vezes tá lá dentro, é fogo amigo, entende? Então a culpa não é do jornalista, a culpa é de alguém lá de dentro do Grêmio, né? Só que, como eu tava dizendo, eu acho que esse caso do Suárez serviu pra gente perder essa ingenuidade de achar que os grandes vilões do mundo são os jornalistas. Eu acho que quando o jornalista merece, ele tem que ser criticado. Mas não é sempre, cara. Não é sempre. E principalmente, eu não vou dizer que não exista, tá? Mas é extremamente raro um jornalista pegar, principalmente o jornalista mais conhecido que construiu alguma credibilidade ao longo de alguns anos, não é um cara que surgiu ontem e tá bombando hoje, assim. É muito difícil, para não dizer impossível, esse cara tirar uma informação do seu ânus e divulgar inventando aquilo 100% do nada para ganhar uns cliques. Pode acontecer. Já deve ter acontecido. E se acontece uma e depois acontece duas, na terceira esse cara ele cai no esquecimento, porque daí ele perde totalmente a credibilidade dele. Mas assim, geralmente, via de regra, os jornalistas estão loucos por cliques, por views, por notoriedade, sim, mas eles também estão loucos por acertar. Eles estão loucos para bater no peito e dizer, eu que falei que o técnico do Grêmio ia ser não sei quem, lembra? Então assim, quando eles dão umas barrigadas, algumas delas, talvez a maioria delas, cara, algum passarinho cantou no ouvido. É essa ingenuidade que o torcedor tem que deixar de ter e entender. E nessa época sem jogo, de especulações, de contratações, é um mar de barrigada, porque tem empresário plantando informação falsa, tem a própria direção às vezes plantando alguma coisa para medir a temperatura da torcida, a aceitação, ou para botar um boi de piranha do nome do técnico, aí todo mundo fica desesperado, e depois eles lançam o nome verdadeiro, que é um pouco melhor, e a galera se acalma. Tem um show, um mar de interesses, de loucura, de ruído. Só que, cara, via de regra, talvez uma grande, esmagadora maioria dos casos, quase todos eu diria, o jornalista tirou aquilo de algum lugar. De algum dirigente, que pode estar mentindo por algum interesse, porque pode estar querendo puxar um tapete de um outro dirigente com quem ele está brigado, ou com quem ele vai disputar a eleição, não sei quando, ou é um conselheiro com alguma intenção, sei lá do que, ou com uma informação já equivocada na raiz, porque já mudou a história. Cara, tem mil alternativas. Assim, é fértil esse universo, sabe? Só que ali pra mim, quando acho que foi o Marcos Souza, né, e o próprio Gabardo, e eu também cito aqui o Diego Torbes, né, que é um jornalista independente, não teve esse canhão todo da RBS, mas também ajudou a apurar aquelas histórias do Suárez e também apanhou muito nas redes sociais naquela época. Quando eles falam da aposentadoria do Suárez, cara, e eu falei especificamente com o Torbes na época, cara, eles foram atrás. Eles pegaram fontes quentes, eles fizeram double check, né? Eles confirmaram com outras fontes, com outras pessoas um pouco descoladas daquela primeira fonte, e a informação batia de novo, e viram, e confirmaram e tal, e aí divulgaram. E aí, eu não vou nem aqui avaliar a conduta do Calef, são águas passadas, eu acho que, né, ficar remoendo isso, o Calef também, eu acho que ele poderia ter uma participação maior nessa matéria da GZH, porque é praticamente a versão da direção, né? Ali o Calef tem algumas linhas que ele fala também, a parte que toca a ele ali na história, porque de fato quando dá o desfecho da história do Suárez o Calef já tinha sido desligado, mas enfim, é uma narrativa ali da direção, e quando acontece isso, cara, o Calef, ele é muito, eu acho que ele estava defendendo o clube. Ele estava tentando blindar o clube de uma crise. E aí, né, como eu disse, águas passadas eu não vou ficar remoendo, daria para fazer um vídeo inteiro sobre a forma como ele fez isso, se foi boa, se foi ruim, se poderia ser melhor, se poderia ser pior. São outros 500, né? Mas então assim, o que aconteceu foi,
Os jornalistas fizeram o trabalho deles e descobriram uma informação importantíssima naquele momento, que essa matéria da GZH de hoje aí deixa claro tudo o que aconteceu, que o Soares chegou a mandar uma carta pro Guerra oficializando o pedido para sair do Grêmio porque não aguentava mais o joelho, bababá, bababá. Diga-se de passagem, né? Uma conduta... o Soares foi um baita profissional, se entregou em campo até a última gota de suor pelo Grêmio, isso não tem como dizer o contrário, mas nesse episódio aí eu acho que ele não, né, ele poderia ter ido melhor, vamos deixar assim essa frase, mas era óbvio que tinha, né, e essa matéria deixa claro, fala de datas, acontecimentos, personagens, protagonistas, sabe, então tinha, cara, e os jornalistas que divulgaram uma notícia que de fato existia, apanharam feito bicho nas redes sociais, teve ameaça, né, teve, tipo, enfim, teve coisas ali lamentáveis que eu não preciso nem ficar rememorando aqui, mas, cara, lamentável, e tipo, tudo isso assim porque a galera tava matando o mensageiro. Ninguém queria ouvir que o Soares estava querendo sair do Grêmio ou querendo se aposentar, ninguém queria ouvir aquilo naquele momento. Aí quem traz a informação acaba tomando paulada, isso é infantilidade, cara. Isso aí não é nem ingenuidade, já é uma infantilidade, é uma imaturidade, né, que não faz sentido nenhum. Era óbvio que alguma coisa tinha. Poderia ter um ruído, né, o Calef se utilizava muito da questão, essa palavra nunca foi dita, e de fato eu acho que o Soares nunca falou aposentadoria, mas ele construía frases que davam a entender, não posso mais, tenho que largar, meu joelho não aguenta, isso aí ele tá dizendo que vai largar o futebol, que dá para interpretar que ele tá falando em aposentadoria. Então é óbvio que tinha, onde tinha fumaça tinha fogo, era óbvio que tinha, né? E os caras apanharam como se eles estivessem plantando uma informação da cabeça deles, tipo assim, eles se reuniram, os jornalistas falaram assim, cara, o Soares tá indo bem no Grêmio, né, tá? Como é que a gente pode criar um negócio aqui pra abalar o Soares, abalar o gremista, abalar o clima dos caras? Já sei, vamos falar que ele quer, sabe? Teve gremista que achava que era isso, cara, que eles inventaram a informação do nada e estavam querendo tumultuar de graça e era isso. E é óbvio que não era, cara. É óbvio que a gente tinha que tentar ler as manifestações de um lado, de outro, das matérias, das réplicas, das tréplicas. É óbvio que nada estava tão claro na época. E ainda hoje, talvez ainda tenham nuances a serem mais abertas, assim, né? Mas, cara, que tinha algo era fato. E o gremista médio, assim, se fosse mais maduro naquela época, menos ingênuo, teria que ter pensado, o que será que tá rolando aí? Por que será que esses jornalistas aí estão lançando isso? O Soares tá negando, o Guerra tá... Se bem que o Guerra nem tava negando tanto assim, né? Mas enfim, o próprio Renato nas entrevistas deixava claro que tinha algo. E teve uma entrevista que o Renato até largou das entrelinhas e foi direto. Gente, tem alguma coisa assim, depois a gente fala pra vocês. O Renato só faltou desenhar. Só que as pessoas não queriam entender, né? Então, é bizarro, cara, é bizarro. E eu acho, sim, que o jornalista tem que ser muito criticado e tem em vários momentos que isso é latente. Por exemplo, tem uma história que até hoje eu não sei se é verdade, tá? E eu não me lembro quem era o jornalista. Já ouvi falar até que era o Pedro Ernesto Denardim, mas não faz muito sentido. Uma vez alguém me disse, e eu nunca consegui confirmar isso, que antes do jogo do Grêmio contra o Ajax, na final do Mundial Interclubes de 95, alguém entrevistou o árbitro do jogo, o árbitro que apitaria esse jogo, né, antes, portanto, e perguntou algo tipo assim, cara, vem cá, e como é que o senhor acha que vai conseguir fazer para conter o ímpeto desse time do Grêmio, que é um pouco violento e às vezes parte muito para a questão física e para o embate, não sei o quê. Cara, se isso... Beleza, pode ser mentira, pode ser fake news, pode ser um boato aí, uma lenda urbana, mas é um bom exemplo para dizer, para mostrar um caso em que sim, esse jornalista tem que ser muito criticado, cara. Tu vai pegar um árbitro gringo, eu nem lembro o país desse árbitro aí, né, do Grêmio e Ajax, e tu vai condicionar o cara que o Grêmio é violento. E aí, coincidência ou não, o Rivarola foi expulso. O Grêmio jogou a maior parte do jogo com um jogador a menos e ainda conseguiu acabar levando para os pênaltis, né, onde perdeu depois nos pênaltis, uma infelicidade. Mas imagina se o Rivarola não vai expulso, poderia ser diferente, né? Então, assim,
É um caso claro que esse jornalista aí cometeu um erro que está prejudicando o Grêmio, que pode até ser considerado uma má fé, talvez, né? Ou apenas um equívoco, sei lá. E tem vários outros, né, cara? Às vezes matérias tendenciosas, criar uma crise onde não tem, mas baseado numa opinião, assim, tipo, né, tipo, querendo botar um holofote numa coisa pequena. Tem vários casos que a gente pode questionar o jornalismo aplicado ali, né, numa matéria em questão, numa coluna, numa reportagem. Tem vários casos. Só que, repito, cara, geralmente, informação, quando é trazida, tem algum fundo, não vou dizer de verdade, mas tem alguma coisa no ar. O jornalista tirou aquilo de algum lugar, que pode até ser algum lugar mentiroso, podem ter mentido para ele pode ter entendido errado, pode ser um joguinho de interesse, pode ser que estão usando o jornalista para alguma causa própria ali, mas ele ouviu e está repercutindo. E geralmente é assim que acontece. Geralmente é assim que acontece. Né? Então eu acho que a gente é uma sintonia difícil, a gente tem que seguir vigilantes, fiscalizar, tentar preservar os interesses do Grêmio, até mesmo em algumas questões ligadas aos jornalistas, à comunicação como um todo, mas também não dá para a gente dar carta branca para a incompetência que às vezes paira sobre o clube, tentando achar que tudo que o jornalista está falando de ruim é porque eles são malvadões que querem criar crise. Não, cara, às vezes a crise está lá, o jornalista só está mostrando, né? E aí cabe a nós também tentar entender isso e fazer esse filtro aí da melhor forma possível. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.